Fala pessoal, chega mais, tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet para falar de Copa do Brasil, Copa traiçoeira, é verdade. Por enquanto, não, sem zebras, pelo menos no primeiro jogo dessa terceira fase, resta saber nessa continuidade no jogo de volta que começa hoje uma partida importante, Vasco versus Operário, no Paraná ficou 1-1. Bem, o Operário é um time de Série B, é verdade, mas os últimos 3 jogos... 3 vitórias, tá embalado. É verdade que o Vasco também venceu em São Januário no Brasileirão por um sonoro 3-0 e também tá com moral. Mas se o Vasco não ficar esperto e não jogar bem hoje, eu acho que o Paraná pode o Paraná, né? O time do Paraná pode aprontar. Pode sim, Isa. Esse time do Operário é bom, é muito bem treinado pelo Bruno Pivetti. É só empate. É um baita treinador, né? Um treinador da nova geração. Eu destaco muito o Bruno Pivetti e Leandro Zago, né? Como técnicos aí que vão despontar num curto espaço de tempo no cenário dos treinadores nascidos aqui no Brasil. É um Operário que arrancou um empate por 1-1 com o Vasco da Gama jogando em Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger. O Vasco vencia o jogo por 1-0 com direito a um golaço do Nuno Moreira. Aliás, golaço é a especialidade do português, né? Que marcou um gol muito bonito contra o Operário jogando fora de casa. E no fim de semana, no último sábado, contra o Fortaleza, marcou um golaço, o primeiro da vitória do Vasco, por 1-0 sobre a equipe do Juan Pablo Vojvoda. Para o jogo de hoje, em São Januário, o técnico Fernando Diniz deve levar a campo força máxima. E aí a gente fala da força máxima do time do Vasco, com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, né, que é um jovem jogador, embora o Maurício Lemos esteja recuperado de uma lesão na costela, mas o Luiz Gustavo deve ser o titular, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, Ryan pelo lado direito, embora não seja um ponta, é mais um centroavante, mas ele deve jogar ali pelo lado direito. O grande Verratti, que tem 50 gols já com a camisa do Vasco da Gama, e o Nuno Moreira, já citado pelo lado esquerdo. Outra novidade deve ser o retorno do Payet ao banco de reservas da equipe vascaína. É um time que mudou bastante. Em 2 jogos, dá para ver isso, sob a batuta do técnico Fernando Diniz. A estreia dele foi lá Fortaleza contra o Lanús, derrota por 1-0 com o gol do Carreira, mas no jogo de Fortaleza, do São Januário contra o Fortaleza, esse time do Vasco me surpreendeu. Para mim foi a melhor atuação de uma equipe nessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pode ser. Dos jogos que eu vi, os jogos de domingo não foram bons, né, Isa? Não, os clássicos se esperava mais, não renderam. E acho que foi a melhor atuação do Vasco na temporada também. Foi sim. O Vasco jogou muito bem contra o Fortaleza, então veio cheio de moral para essa partida contra o Operário. São Januário certamente estará lotado para recepcionar e alentar e incentivar os comandados do técnico Fernando Diniz. E claro que BandBet está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você vai acessar a capa do site bandbet.bet.br e a gente coloca na tela as melhores oportunidades do mercado para você. Basta você clicar aqui no botão Copa do Brasil e você já tem o jogo entre Vasco da Gama e Operário com o BandBet Multiplica. O que é o BandBet Multiplica? É uma combinada que eu e a Isa sugerimos para você com odds turbinadas, sem iguais no mercado de bets, tá? Então, por exemplo, a gente tem o BandBet Multiplica com o Vasco da Gama vencendo o intervalo, vencendo o jogo com mais de 2,5 gols, pagando 4,30 essa combinada contra 3,75 do mercado. Ou seja, o mercado comendo poeira para a BandBet, que vem com uma possibilidade imperdível para você, uma combinadinha que só você encontra com essas odds na BandBet. A gente fala sobre o futebol brasileiro, Isa, mas também tem futebol na terra do rei, na Inglaterra, onde o Manchester City vai receber o Bournemouth, né? Faltam 2 rodadas considerando essa, né, para o Campeonato Inglês terminar, para a Premier League terminar. E hoje tem uma partida decisiva, porque o City ainda sonha com uma vaga na próxima Champions League e encara o Bournemouth. Jogo em casa, favorito o City na teoria. O Bournemouth não tem pressão, tá tranquilo, tá na 11ª posição, não briga por classificação a Europa e nem a rebaixamento. Então o Bournemouth tá tranquilo e tá louco para atrapalhar a missão do City hoje,
que precisa vencer, Bernardo. O City é o seguinte, se vencer, vai ao terceiro lugar. Tá todo mundo embolado, Tá né? todo mundo embolado ali. Tirando o Liverpool e Arsenal, todo mundo embolado. City, Chelsea, Newcastle, Aston Villa, até o Nottingham Forest. Tá nessa, né? Venceu o West Ham na última rodada por 1-0, gol do Milinkovic. Então se habilitou a entrar na briga mais uma vez por uma vaga na próxima UEFA Champions League. Então a gente vai ver o Manchester City, muito provavelmente, tendo mais o controle da bola, como é uma característica dos times treinados pelo Pep Guardiola, propondo o jogo, jogando com jogadores bem abertos, né? Pelos lados, é um dos conceitos do chamado jogo de posição, que é praticado, não só praticado, praticamente foi inventado pelo Pep Guardiola e vai ter de fazer improvisações hoje no time do Manchester City. Porque pelo lado direito, na lateral, ele não tem um jogador. Deve jogar o Matheus Nunes, mais uma vez improvisado. Pelo lado esquerdo, tampouco. Ele jogava com o Gvardiol por ali, mas o Gvardiol hoje deve jogar como um quarto zagueiro na posição dele, ao lado do Rubem Dias. Então o O'Reilly deve jogar naquela posição. E aí no meio de campo, pode entrar com Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne deve ir para o jogo. Lembrando que esse time do City passará por uma grande reformulação ao final da temporada. A reformulação esta encabeçada pelo belga Kevin De Bruyne, que a gente vê na imagem, que vai sair, isso já foi comunicado. Talvez o melhor jogador da história do Manchester City, né? Fundamental na conquista, na campanha do título da UEFA Champions League de 2023, embora naquela final contra a Inter tenha saído muito cedo por causa de uma lesão. Um jogador que se machuca muito, o belga. E na frente vai jogar com o Haaland, né? Falando em centroavante, do lado do Bournemouth tem um muito bom que é brasileiro, o Evanilson, um jogador que foi do Fluminense, foi do Futebol Clube do Porto e chega à Inglaterra para substituir o Dominique Solanke, né, que foi uma contratação milionária do Tottenham. Então ele substitui com louvor o jogador que era o centroavante anteriormente da equipe do Bournemouth. Que tem bons jogadores. O Kepa é o goleiro, famoso Kepa, né? O Huijsen, zagueiro, que foi contratado pelo Real Madrid, estará em campo jogando pelo lado esquerdo da zaga, um quarto zagueiro. Muito bom jogador, muito promissor, retorna à Espanha, país em que ele nasceu. Tem o Justin Kluivert, filho do grande Patrick Kluivert, holandês. O Justin Kluivert tem um início de carreira muito promissor no Ajax, depois vai para Roma, não dá certo, vem para o Bournemouth, está jogando muito bem. E o Semenyo, né, jogador que deve atuar pelos lados, né, ele pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, um jogador que também deve deixar o bom time do Bournemouth, treinado pelo Andoni Iraola, ao final da temporada. E mais uma vez, Isa, a gente tem as melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo de bola hoje. Pela Premier League, você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e mais uma vez a mágica acontece, você acessa diretamente a capa do site bandbet.bet.br e aqui tem Bandbet Multiplica, ou seja, mais uma vez uma combinadinha com odds turbinadas para City Bournemouth, com mais de 3 gols e meio e olha que ironia, o Marmouche indo às redes, ele que perdeu o pênalti na final da FA Cup no último sábado. O Dean Henderson, né, goleiro do Crystal Palace, acabou fazendo a defesa e o Crystal Palace ganhou por 1-0 do City, ou seja, seria um gol do empate e conquistou o primeiro título de sua história depois de 120 anos de fundação. O que a gente sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.